Atentado terrorista na base de lançamentos de foguetes em Alcântara. Fonte: pesquisa na internet. Produzido por Daelplas. Em 16 de agosto de 2016. O Brasil trabalha desde os anos 80 na construção de um foguete nacional capaz de colocar satélites em órbita. E isso incomoda muito ao Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em todos os aspectos. A natureza foi muito generosa com o Brasil e deu ao país recursos naturais de valores incalculáveis. Como é o caso do nióbio, um metal altamente precioso, indispensáveis na indústria aeronáutica, e que praticamente só existe no Brasil. Dizem até que o Canadá tem um pouquinho, muito pouco. Pode até ser que sim, ou não, já que esse metal é de um valor estratégico militar. Veja bem, e é por isso que quem coloca o preço no nióbio que é nosso, não é o Brasil, e sim a Inglaterra, a quem controla o Canadá, que tem essa migalhinha de nióbio. Para o Pentágono, o Brasil tem que ficar longe das altas tecnologias, para não começar a abrir os olhos sobre o grande potencial que tem em mãos. Já que sem o nióbio, a Força Aérea dos Estados Unidos voltam ao passado. Sendo assim, então quem era para ser o todo-poderoso nessa história? Em 1997, foi testado o primeiro protótipo do veículo lançador de satélites, VLS-1. E explodiu em poucos segundos após a sua decolagem. Em 1999, outro teste, e mais uma explosão. Na terceira tentativa, em 22 de agosto de 2003, nem deu tempo de começar a contagem regressiva. Pois o foguete explodiu 3 dias antes do seu lançamento, quando ele ainda estava sendo preparado na base de Alcântara, no estado do Maranhão. Detalhe: dessa vez, eles eliminaram por fim toda a equipe técnica do projeto, os responsáveis por essa afronta aos interesses estratégicos norte-americanos. O Comando da Aeronáutica investigou e concluiu que o acidente foi causado por uma falha elétrica. O problema é que o relatório oficial não convenceu ninguém no planeta, salvo as partes interessadas, que são os Estados Unidos e as traíras infiltradas em nossas Forças Armadas. E para quem não saiba, não entendeu. O alto comando das Forças Armadas do Brasil é e sempre foi subordinado ao Pentágono. Especialistas em pesquisas espaciais desconfiam que o programa brasileiro foi de fato sabotado. E os fatos indicam, pois são muitos, e são fortes. Em agosto de 2003, logo após a explosão, enquanto os destroços ainda queimavam, já havia fontes militares descartando a hipótese de sabotagem, dizendo que o defeito no foguete ocorreu sozinho. Uma detonação espontânea seria difícil, pois ainda faltavam 3 dias para o lançamento, e o combustível foi escolhido de forma a minimizar o risco de explosões. A aeronáutica havia cancelado o lançamento algumas vezes, sem dar nenhuma explicação à parte brasileira interessada. Dias antes, dizem que os militares brasileiros fizeram um levantamento sobre estrangeiros registrados em hotéis de São Luís. E também foi constatado que cerca de 20 americanos estavam hospedados na cidade de Alcântara, justamente na semana do atentado, e algo incomum para essa pequena cidade. E agora, uma sucessão de detalhes interessantes. Veja bem. 1. A tecnologia de um foguete como o VLS é essencialmente a mesma utilizada em mísseis de longa distância, como os que carregam armas nucleares. 2. O Brasil tem um programa em expansão de usinas nucleares, e tem todo o direito de desenvolver armas nucleares, como fazem os Estados Unidos. Afinal, nós precisamos muito mais do que eles, para defender a nossa soberania, a nossa riqueza, que por sinal é bem maior que a deles. E não é o Brasil que tem a fama de sair criando guerra e mais guerras. E não é uma nação terrorista, e que teve a coragem de jogar 2 bombas atômicas contra 2 populações civis indefesas, a ditar regras para o Brasil. E regras essas, que sabemos que eles não cumprem. 3. Atualmente, a base de Alcântara é considerada o melhor espaçoporto do mundo em localização geográfica.
por estar próxima à linha do Equador, e permite uma economia de até 30% de combustível nos foguetes. Na prática, isso significa gastar menos ou poder mandar para o espaço cargas mais pesadas. Como os Estados Unidos são os donos da maior parte do lucrativo mercado de lançamento de satélites comerciais, eles tentaram, em 2001, fechar um acordo para alugar a base brasileira para seus lançamentos. Mas havia vários detalhes importantes no acordo de salvaguardas tecnológicas proposto. Um deles determinava que nenhum brasileiro poderia fazer inspeções no que estivesse sendo trazido dos Estados Unidos para Alcântara. A proposta gerou muitos debates no Congresso e foi engavetada como violação da soberania nacional. 4. No dia 27 de agosto, Ronaldo Schlichting, um pesquisador da corrida espacial e perito em armas, disse que uma bala de fuzil Barrett .50 poderia ter sido a causa. 5. No dia 28 de agosto, Edson Bittencourt, um cientista e professor do Centro Tecnológico da Aeronáutica, nega ignição espontânea num dos 4 motores do foguete que explodiu em Alcântara. Sugere onda eletromagnética disparada do espaço ou de pequeno dispositivo inserido no motor e controlado à distância. 6. É possível destruir um foguete com o apertar de um botão, aproveitando uma falha de segurança na informática. Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, acredita que sim. Bastaria uma rápida e certeira transmissão, até por radiofrequência, de um ponto escondido em algum canto da base. Se o Brasil tivesse o controle de sua soberania, uma operação cheia de falhas como essa não teria acontecido. Pois é assim que a CIA, a Agência de Crimes de Inteligência dos Estados Unidos, atua. A solução para o Brasil é simples, e dolorosa para quem não presta. Trata-se de preparar a base de tudo, limpar esse terreno minado. Já não é novidade para a maioria que o nosso país está completamente infectado por traíras que defendem os interesses dos Estados Unidos aqui dentro, nem que para isso eles ajudem a prejudicar e até mesmo a assassinar gente nossa. Por outro lado, lá na Turquia, o Erdogan, que eu não o defendo, mas reconheço que está fazendo uma bela faxina. Já no Brasil, essa faxina teria que ser infinitamente maior. Caso contrário, vamos nadar e morrer na praia, como esses técnicos da aeronáutica. Nós temos que fazer o uso do polígrafo, um detector de mentiras, em todos. Pois precisamos identificar as traíras e retirá-las de circulação. O Brasil não pode mais conviver com essa peste. Obrigado, Dael Plus.